sou aluno do curso de filosofia desde 2009. Eu entrei aqui no primeiro semestre de 2009 no diurno. Então, quando eu entrei no FMG ainda nem existia ENEM, fazia primeira e segunda etapa para poder entrar aqui. Aí eu comecei a estudar no diurno e por diversas questões profissionais e tal, eu tive que dar uma parada com o curso e depois fiz vestibular de novo para poder entrar no noturno. E hoje eu sou aluno do noturno. Então, fazendo as contas aí das derivadas, eu devo estar lá pelo 12º período, mas até o meio do ano que vem eu pretendo estar concluindo essa etapa da minha vida e entrando no processo de mestrado aqui da Federal. A gente tem um grupo de alunos à noite, no noturno principalmente. Como eu fui aluno do diurno e do noturno, eu tive um impacto muito grande quando eu fiz essa mudança, porque os alunos do noturno aqui são muito prejudicados por uma série de questões que não são observadas dentro da Fafiche. Então, desde infraestrutura, como a biblioteca que até o ano passado não ficava aberta à noite, e aí passou a ficar por uma demanda dos cursos que foram abertos pelo Reúne, e até a lanchonete que fecha 9 horas da noite, e todas as outras demandas. Então, a gente tem um grupo de amigos que sempre se reunia e a gente teve a ideia de, numa conversa informal, fazer uma proposta de um trabalho diferente do centro acadêmico. Eu já disputei aqui na UFMG 4 processos eleitorais, 2 do Diretório Central, 1 do DA da Fafiche e esse agora é o 4. Esse agora é o 4, do CAFCA. Desde que eu estou aqui, há 6 anos, o CAFCA nunca foi uma instituição formal. O CAFCA até hoje não tem a documentação formal e legalizada e não é, por isso, reconhecido como um centro acadêmico no aspecto formal de ser, então, enquanto instituição. E é importante a gente saber que para a representação estudantil existem algumas séries de burocracias que precisam ser observadas para que a gente seja respeitado como instituição e tenha legitimidade para falar em nome dos alunos que aqui estão colocados no curso de filosofia. Então, não é uma questão de se a gente concorda ou não com a burocracia que está posta. É uma questão de que a gente precisa legitimar a entidade para que ela possa estar falando em nosso nome. Então, essa é uma primeira demanda que, na minha visão, em 6 anos o CAFCA não conseguiu resolver. Um outro aspecto importante é que, como o nosso curso ele agora tem as modalidades, tem as opções de diurno e noturno, existem pessoas aqui, eu conheço diversas, que passam o dia inteiro aqui. E no nosso entendimento da chapa 3, o CAFCA não enquanto estrutura física, um ambiente agradável, adequado e atrativo para a convivência dos alunos e estadia desses que passam aqui a maior parte do seu dia. Então a gente enxerga a instituição estudantil Centro Acadêmico como uma instituição, primeiro, de representação estudantil, e aí é preciso que o CAFCA tenha atenção a diversas questões dentro da Fafiche que não tem. Por exemplo, na última gestão, no último ano, foram poucas as vezes que a gestão do CAFCA esteve presente na congregação da Fafiche, que é o órgão maior dessa faculdade, que decide diversas questões, tanto pela reestruturação e reforma que iria ter no prédio, quanto daquela questão que teve mais recentemente sobre o fechamento do DA lá em cima e as drogas que impactam diretamente na nossa vida, porque a gente teve um espaço de convivência estudantil fechado, que depois foi transferido. Então, são uma série de discussões que precisam ser postas e que o CAFCA institucionalmente não se colocou enquanto instituição e não se coloca há muito tempo. E não se coloca por uma série de questões. Primeiro, por uma percepção que existia aqui há 2, 3 anos atrás, 4, de que a gente deve rejeitar a burocracia e não deve participar dela, e por isso a gente não se legitima enquanto instituição, e por isso a gente não participa das câmaras de decisão. Eu acho que só quem perde com isso são os estudantes do curso. Então é por isso que a gente precisa se organizar. Para além disso, a gente enxerga a instituição estudantil do centro acadêmico como uma instituição que deve oferecer para os estudantes, além de representação, produtos e serviços. Mas são produtos e serviços para facilitar a estadia do estudante aqui dentro da faculdade.
Então, por exemplo, quando eu entrei no curso de filosofia 6 anos atrás, eu não sabia quais eram os meus direitos e como é que eu poderia fazer para garantir os meus direitos quando, por exemplo, um dos meus professores ofendeu um aluno e fez passar uma vergonha pública dentro de sala de aula. E isso foi na minha presença. E a gente não sabia, por exemplo, quais eram os percursos melhores acadêmicos, curricularmente falando, para que você pudesse formar com a excelência maior. A nossa grade ela é muito ampla e muito aberta. Agora, cada um que tiver o cuidado de pegar o currículo padrão da filosofia aqui, tanto do diurno quanto do noturno, vai notar duas coisas. A primeira é que nosso currículo padrão ele é muito aberto, muito extenso, mas é uma confusão. Ninguém sabe o que é uma disciplina. No diurno é até mais tranquilo de se fazer isso, mas ninguém sabe me dizer até hoje, e o departamento não sabe dizer qual é a diferença de uma disciplina eletiva para uma disciplina optativa, uma optativa que é regular, uma optativa que é direcionada, uma eletiva que tem... Então, são diversas questões que a gente precisa abordar e, em segundo lugar, uma discrepância que existe muito grande entre o currículo do diurno e o currículo do noturno que está posta hoje. O currículo hoje, a UFMG forma 2 tipos de bacharéis em filosofia que tem uma formação totalmente diferenciada. Não é uma questão de ser um currículo mais aberto ou mais fechado. É uma questão de que o curso, a oferta das disciplinas e a estrutura programática do curso é totalmente diferente. E isso é um problema. Tanto que o departamento hoje está fazendo um estudo que tenta viabilizar uma adequação de um currículo ao outro para que a gente possa encontrar correspondência nas disciplinas da manhã e da noite. Eu, por exemplo, quando fiz a minha alteração da manhã do diurno para o noturno, eu tinha feito como vocês aqui, que são do diurno, grega 2, antiga 2, moderna 2, contemporânea 2, lógica 2, e todas essas disciplinas à noite não existem. Quem não tem o devido cuidado de correr atrás, perde uma série de disciplinas quando faz esse tipo de mudança. Quem faz como eu e vai atrás e procura 10 professores para tentar resolver, coisa que o centro acadêmico podia ter me ajudado a resolver com informação, eu consegui eliminar da minha grade curricular da noite 6 práticas de pesquisa e 4 seminários, que são aproveitamento de disciplinas que a gente faz. Então, é importante que o centro acadêmico auxilie o estudante nessa garantia de efetivação de direitos, bem como a oferta de produtos, quais sejam, quais sejam um ambiente adequado para que ele possa conviver, festas e confraternizações, como a gente propõe, e eu vou ter a oportunidade de falar disso mais para frente das nossas propostas, confraternizações como as que a gente propõe, periódicas, para que os estudantes do curso interajam entre si. Isso não deve ser só de iniciativa estudantil, mas deve ser também de suporte do centro acadêmico que se prestou a esse papel e foi eleito para tal fim. Então, eu espero poder, acho que eu fiz uma breve introdução. A maioria dos integrantes da minha chapa, eu acho que esse processo eleitoral é vazio, esse processo eleitoral está empobrecido, na medida em que uma chapa tem majoritariamente estudantes do segundo período da filosofia. A minha tem majoritariamente, quase que 100%, estudantes do curso noturno. E a outra chapa é a chapa que se coloca como continuação daquilo que foi feito, ou seja, nada até o momento na nossa percepção. Então o que a gente precisa é dar uma mudança nisso, legitimar o Kafka e entregar de fato representação estudantil de qualidade e produtos e serviços para os estudantes. Eu espero ter feito a introdução breve e quero responder as perguntas de vocês sobre isso. Obrigado. Ok, agora chapa 2.